Aqui a gente procura sempre estar voando com uma mesma aeronave. Apesar de todas serem T-27 Tucano, a gente sabe que uma, às vezes, tem mais motor, mais potente, né, do que outra aeronave. Né? Uma tem um giro mais rápido do que a outra. Né? E isso, para a gente, que está voando bem próximo ali, faz muita diferença. Máquinas falham, né? Como nós também falhamos. O ser humano é uma máquina. Então, a máquina como um todo, ela trabalha sobre um regime intenso, tendo em vista o nosso tipo de característica de voo, sempre no limite de velocidade, no limite de potência do motor e altitude. Nosso voo é um voo de risco, né? É uma atividade de risco. Então, a máquina é levada ao seu limite. Tendo em vista por isso que nós mecânicos trabalhamos num regime como se fosse um Fórmula 1. O tempo todo nós estamos ininterruptamente, incessantemente sobre a máquina para que ela não falhe. Existe então essa desconfiança eterna, né? O mecânico o tempo todo ele está sempre checando e rechecando itens e componentes para que evite um problema sério em voo, né? A confiabilidade tanto do trabalho de manutenção quanto a confiabilidade do equipamento material tem que ser levada ao máximo, né? Ao extremo. E esse respeito ele vai sempre existir com a máquina. A gente sabe que ela tem um limite, né? É por isso que a gente está o tempo todo voando, treinando, né? Para cerca de 2 treinamentos ali para fazer uma demonstração no final de semana, né? Para ter esse conhecimento sempre afiado. Não existe um ranking de melhor esquadrilha acrobática do mundo. Não existe esse tipo de competição. Cada uma voa um tipo de equipamento e esse tipo de equipamento vai definir um tipo de voo. Então, as esquadrilhas do mundo normalmente usam aeronaves a jato, a reação. Então, elas têm um pacote, um perfil de operação. O Brasil usa uma aeronave turbohélice. Então, isso faz com que as manobras ocorram em um raio menor. Acontecendo em um raio menor, o público eles vê os aviões com mais constância, não há espaços entre a saída de uma aeronave e a chegada de outra. Então nós voamos com 7 aeronaves, essas 7 aeronaves são subdivididas em 6, 4, 2 e 1. Então sempre haverá uma aeronave em frente ao público, por conta dessa característica do turbohélice. Então a performance do T-27 Tucano é diferente de um Alpha Jet, por exemplo, utilizado pela Patrouille de France, é diferente de um F-16 utilizado pelos Thunderbirds da Força Aérea Americana, de um MB-339 utilizado pela Frete Tricolore italiana. Então diversos times usam equipamentos diferentes, performances diferentes, então a aeronave às vezes nos limita na nossa capacidade de manobrabilidade, no display que nós gostaríamos de desenvolver para uma demonstração. Os principais equipamentos de voo para a aeronave Tucano, para o tipo de voo que a gente executa, é o capacete, né, que nos protege de qualquer impacto devido às manobras. Não é nem para garantir a segurança numa ejeção, né? Nós fazemos muitas manobras agressivas e às vezes o corpo vai de impacto contra o assento, contra a cabine, né? Então é importante a existência do capacete, a existência da viseira, para qualquer impacto com pássaros e para proteger dos raios solares, né? Além de nos garantir também a fonia, o capacete e a máscara, é o nosso sistema de comunicação lá dentro, né? Temos um macacão de voo que é resistente a chamas por um período suficiente para que o piloto evacue da aeronave, e tem as luvas, né, que também é do material anti-chamas, e as nossas botas e nossos coturnos com proteção de aço na biqueira, né? Então esse é o material básico que a gente usa para voar. Assento ejetável é um sistema de segurança do avião que nós temos aqui, que nós possuímos, tanto toda a frota do Brasil do Tucano, né? Em caso de emergência, vai proporcionar uma saída segura, né? E
eficazes, né? Eu, felizmente, nunca tive a experiência de ter que me ejetar de uma aeronave, né? Felizmente, nós temos no Tucano 2 assentos ejetáveis, são ferramentas muito importantes para a segurança. O assento ele proporciona, por exemplo, de 14 a 16 G a força da gravidade, né? Um impacto razoável. Se a gente ejetar numa postura incorreta, pode ocorrer danos na coluna, pode quebrar a perna. Então, tudo nós temos uma instrução quanto e como fazer a ejeção. Funcionam e estão aí para ser usados, né? Em qualquer momento crítico do voo. Já foram usados algumas vezes na Esquadrilha da Fumaça, assim como em vários outros esquadrões de demonstração do mundo, né? E, inclusive, o nosso assento aqui não é para 0-0. O que significa 0-0? É 0 de altitude e 0 de velocidade. O nosso é 0 de altitude e 70 nós. Tem que estar no mínimo 70 nós, para dar o vento relativo para abrir o paraquedas. Nós, no Brasil, existem assentos 0-0, que com certeza é mais eficaz, né? Mas não quer dizer que esse não seja eficaz, é muito seguro. E todas as ejeções com sucesso. Esse é o nosso assento ejetável. O funcionamento é por cargas explosivas. Existem 9 cargas explosivas no conjunto do assento, que nós estamos aqui o assento ejetável e o assento é encaixado num canhão que é fixo no avião. Numa situação de risco, numa situação que não há controle mais no avião e os tripulantes têm que sair numa saída segura, né, e eficaz, nós puxamos esse punho principal de uma forma correta. Puxando esse punho aqui, posição correta, cerramos a mão, esticamos a perna e puxamos nesse sentido, mais ou menos 20 quilos. Com isso, vai iniciar uma cadeia de explosão. Após a saída do avião, que vai quebrar esse acrílico aqui com esses 2 rompedores de canopy, o canopy não é ejetado na hora da ejeção, e sim, o que quebra é esses rompedores aqui de canopy. Quebrando esse acrílico aqui, nós subimos mais ou menos 26 metros. Após a subida, inicia uma outra separação tripulante e assento. Com isso, o assento cai de um lado e o tripulante com o paraquedas aberto em segurança. O medo a gente, embora todos tenhamos, né, nós controlamos bastante e como é algo muito técnico e muito treinado, nosso voo dificilmente vai existir uma situação inusitada que dê um medo, né? Mas eu já fiquei um pouco apreensivo, a gente sempre ficou aquele frio na barriga, né? Principalmente quando eu fui demonstrar pela 5ª vez, meu 5º voo na esquadrilha, na minha cidade natal, na frente dos meus parentes. Então foi algo assim de muita responsabilidade, um público enorme e dentro daquele público pessoas tão especiais. O sistema de fumaça do Tucano, ele é utilizado somente aqui no esquadrão, na esquadrilha. Ele foi criado pelos mecânicos e ele é composto de um tanque de óleo, é um óleo fino, um óleo de máquina, né? Tem um interruptor no manche da aeronave, né? Quando você o liga, aciona uma bomba elétrica. Ele é bombeado por escapamento direito. Então esse óleo, na temperatura ambiente, ele é pulverizado no escapamento direito. Então a temperatura dos gases de saída é aproximadamente 700 graus, 750 graus. Em contato com o gás quente, proveniente da combustão do motor, ele se transforma em fumaça. Então a partir dessa pulverização, ele é queimado e forma a esteira de fumaça que a gente vê no céu.
existem esquadrilhas que usam fumaça colorida, só que essa fumaça, nós não podemos utilizar a fumaça colorida porque o escapamento fica à frente da aeronave. Então, se usássemos a fumaça colorida, como é um corante, ele pega na pintura da aeronave, não sai com tanta... Para lavar, dá um trabalho considerável, nós não utilizamos normalmente. A fumaça colorida, ela foi uma ideia sugerida por Brasília, né, quando nós tivemos na apresentação na época, presidente Fernando Henrique Cardoso, lá com a nova pintura das aeronaves, né? Nossos aviões eram vermelhos. Por exemplo, no 7 de setembro em Brasília, temos com certa frequência usado as cores da bandeira nacional, né? Para passar ali sobre a esplanada dos ministérios. Então foi-se lançada essa ideia e foi realizado naquele mesmo ano a demonstração, o sobrevoo, né, de Brasília com as cores da bandeira nacional. É bastante trabalhoso, né, no dia, porque as aeronaves passam, né, com a fumaça colorida e logo depois temos que lavar logo, porque em seguida temos a demonstração por volta de meio-dia. Isso é interessante, né? Outras esquadrilhas não têm essa dificuldade porque o escapamento como são jatos, o escapamento fica lá atrás. Então eles podem usar o corante da forma que eles quiserem, que não há problema. A Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, ela utiliza o T-27 Tucano, é um avião nacional, né, da nossa Embraer. É um avião de característica asa baixa, turbo-hélice e biplace. É uma aeronave construída especificamente para o treinamento na formação avançada do cadete, aqui dentro da Academia da Força Aérea. Ao longo da história tivemos algumas aeronaves, né? Inicialmente o NAT-6, uma aeronave de concepção, fabricação norte-americana. Por um breve período utilizamos a aeronave Fuga Magister, que é de fabricação francesa, de 68 a 72. Logo em seguida o esquadrão recebeu o T-27, que nos equipa até hoje. É um avião que foi, tendo em vista o tempo, né, quando ele foi criado e foi lançado na década de 80, 84 especificamente, ele foi introduzido aqui na instrução da Academia da Força Aérea. E foi um sucesso de vendas. T-27 Embraer, T-27 Tucano, fabricação nacional, uma aeronave extremamente confiável, de treinamento, inclusive utilizada na formação dos cadetes aviadores da Força Aérea. É uma aeronave muito boa para o tipo de voo que a gente realiza, porque ela consegue conservar bem a energia, né? A gente quer fazer uma sequência de manobra, né? Quer, por exemplo, fazer um looping e depois fazer um barril, retornar no dorso, né? Então ela consegue manter essa energia para que a gente possa fazer uma sequência de 5, 6 acrobacias juntas ali.